Bom, pessoal, boa noite novamente. Vamos lá, eu acho que hoje vai ser a última aula, tá? Se tudo correr como nós esperamos. E aí, depois eu dou alguns avisinhos para vocês. O primeiro tema é um tema um pouquinho complicado. Na verdade, os dois temas de hoje, apesar de serem curtos, são temas um pouco complicados, não vou mentir para vocês. Assim, para entender eu acho mais fácil do que para explicar, tá? Não vou mentir. Deixa eu fazer aqui o trâmite que o senhor Proesc me exige que eu faça. Bom, vamos lá. A gente vai falar de dois pensadores. O primeiro é o Claude Lévi-Strauss e a antropologia estrutural, tá? O Claude Lévi-Strauss, né? Ele é, vamos lá. O Claude Lévi-Strauss, ele já morreu, tá? Ele nasceu em 1908, faleceu em 2009. Nasceu em Bruxelas e faleceu em Paris. Portanto, viveu quase 101 anos, tá? Considerado por muitos o maior antropólogo do século XX. Ó, o pessoal chegando agora, vou aceitar porque, ó, por educação. Foi também professor e filósofo, considerado também um fundador da antropologia estrutural. O que o Claude Lévi-Strauss tem a ver com a gente, né? Principalmente, ele amava o Brasil. Ele fez várias viagens para o Brasil, principalmente para estudar antropologia. Lembrando a todos do que se trata a antropologia. Vamos, Vinícius, abre essa câmera aparecendo sua figurinha aqui. A antropologia é o estudo das culturas, certo? E é muito difícil nós separarmos cultura e sociedade. Tá? Uma coisa está entrelaçada na outra. Que nem história e geografia, espaço e tempo, acho que cultura e sociedade estão entrelaçadas. Tá? Então é muito difícil você ver aí um sociólogo que não vai falar sobre aspectos culturais e um antropólogo que não vai falar sobre aspectos sociais. Bom, qual que foi a grande sacada do seu Claude Lévi-Strauss, né? Foi criar a, a ideia da antropologia evolucionista, tá? Se eu não me engano, ele que foi o marido da Simone de Beauvoir, tá? Que escreveu lá o primeiro livro sobre feminismo, o Segundo Sexo, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Bom, o que é o estruturalismo aí, segundo o Lévi-Strauss, né? Ele deve ser visto, sobretudo, como método de análise das culturas humanas. Para se desenvolver esse método, Lévi-Strauss buscou auxílio na psicanálise e na linguística. Então vamos lá. Ele vem de uma época que eu gosto muito das ciências humanas, que é o pré-guerra, pré-segunda guerra mundial. Então ali, ó, se o Lévi-Strauss nasceu em 1908, antes da Segunda Guerra Mundial ele estava em torno dos seus 30 anos, tá? Então ele já era um acadêmico. Qual que é a grande sacada aqui? Na França, onde o Lévi-Strauss viveu a boa parte de sua vida, desenvolveu-se uma escola chamada Escola dos Análises. E ele foi um dos envolvidos na segunda fase, né, na segunda geração da Escola dos Análises. Que tinha como consequência o quê? Você pegar várias áreas de ciências humanas, várias áreas de ciências naturais e desenvolver projetos paralelos para chegar no mesmo objetivo, tá? Que era entender essa sociedade através de várias camadas. Então você ia reunir no mesmo artigo, né, científico, mesma revista. A Escola dos Análises era o nome de uma revista, tá? Que era na faculdade, se não me engano, da Sorbonne. Tá? O fundador dele foi o Marc Bloch, tá? O meu grande herói da história. E o Lucien Favre, o Bloch era um historiador, o Favre era um geógrafo, tá? E aí, igual eu falei para vocês, o Levi-Strauss faz parte da segunda geração, que é o pós-guerra. O que eu ia falar? Tá. E o que eles pensavam? Por exemplo, olha, a gente vai pegar um determinado tema, mas a gente vai ver esse determinado tema sobre vários olhares de diferentes autores, diferentes cientistas. Então, eles queriam ver, por exemplo, a gente vai falar sobre o nazismo, a gente podia falar do nazismo do ponto de vista biológico, você podia falar do nazismo do ponto de vista antropológico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista biológico, e assim você ia desenvolvendo a ideia do nazismo, tá? Sobre várias camadas. Eles acreditavam que esse estruturalismo, a sociedade estava acima de uma estrutura que era formada por várias camadas, tá? E essas estruturas muitas vezes não conversavam entre si, do ponto de vista que elas estavam isoladas e permeadas, tá? E elas deveriam se comunicar melhor entre elas, tá? Para criar um conhecimento melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que me veio na cabeça. Vocês fizeram, a maioria de vocês fez Enem. O pessoal lá do segundo ano me mostrou as perguntas de humanas. Vocês concordam comigo que a maioria das perguntas estavam totalmente misturadas? A pergunta começava em história, acabava em matemática, né? Começava em sociologia, acabava em inglês. Então, são perguntas que nós chamamos de interdisciplinares,
tá? Isso tem um pouquinho a ver com esse estruturalismo. Bom, o Lévi-Strauss, ele vai falar o seguinte, ó, ele estudou dezenas de culturas, dezenas de culturas. Ele fala assim, meu, em algumas culturas tem padrões. Esses padrões é como se fosse uma espinha dorsal da sociedade. Esses padrões nós poderemos encontrar em todas as sociedades, tá? E claro que ele vai para o quê? Para padrões de comportamento, padrões de conduta. Tá? Então, por exemplo, sociedades diferentes que desenvolveram o mesmo padrão de conduta, tá? Deixei até grifado aqui umas partes para a gente. É o seguinte, ó, no entendimento do Lévi-Strauss, as diferentes culturas revelariam aos olhos do pesquisador estruturalista elementos comuns, capazes de fazer compreender como o homem produz cultura, ou melhor, como as culturas aparecem entre os homens, já que obedecem às formas específicas e inconscientes de elaboração. A cultura, ela é uma criação humana. A partir do momento que os seres humanos vivem em sociedade, eles produzem cultura. Cultura tem a ver com hábitos e costumes. Qual que vai ser a percepção do Lévi-Strauss estudando culturas de continentes diferentes, que tem um padrão entre elas? Há alguns hábitos culturais, desculpa, eu falei culturais. Há alguns hábitos culturais que se repetem. E aí, isso seria a estrutura. Esses hábitos culturais repetitivos em culturas diferentes seria uma estrutura cultural, tá? E aí ele vai dar um exemplo para a gente, tá? Um dos elementos universais, que seria essa parte dessa estrutura, presentes, portanto, nas culturas, era a proibição do incesto, né? Todo mundo sabe o que é incesto aí? Se alguém tem dúvida, perguntem. Todo mundo sabe? Sabe, Vinícius, que é incesto, Vinícius? Sabe, Raíssa? Vamos lá, vocês estão muito quietinhos. Vinícius está vendo uma tela à parte aí, assistindo aula de tabela. Todo mundo sabe o que é incesto, né? Incesto seria a relação entre pais e filhos, tá? Mas a relação do ponto de vista sexual, não do ponto de vista emotivo, tá? Seria do ponto de vista sexual. Então ele vai perceber que em praticamente todas as culturas o incesto é proibido, tá? Entre irmãos também, desculpa. Entre irmãos também acontece o incesto, tá? A biologia vai falar que pessoas parentes de primeiro grau quando se elas mantêm um relacionamento sexual e geram filhos ou filhas, essas crianças podem ter má formação congênita, né? Que seria aquela ideia de o bebê já nascer com algumas doenças, algumas deformidades e assim por diante. Então vamos lá, vamos pensar do ponto de vista do Levi-Strauss. Quase todas as sociedades tentaram isso lá na sua origem, tá? Tentaram isso na sua origem. E viu que os filhos que eram de relações incestuosas nasciam com deformidades. Então o que que eles fizeram? Proibiram. Proibiram, tá? É claro que aí vem aspectos religiosos que vão falar pra gente, olha, isso aqui é proibido porque a igreja proíbe. Por quê? É muito mais fácil, vocês vão concordar agora que vocês são mais maduros, que é muito mais fácil a pessoa seguir regras religiosas do que regras racionais. Né? Tipo aquela coisa, se você se jogar dessa ponte aqui, você vai morrer. Isso, não, não vou morrer, não. Aí você fala, pessoal, Deus falou que se você pular da ponte, você vai morrer. A pessoa, então não vou pular. Quer dizer, as pessoas obedecem muito mais à religião do que à ciência, tá? Isso também tem a ver com hábitos culturais, tá? Vocês podem notar também que cada sociedade espalhada pelo mundo, em seu tempo específico, em sua área específica, criou religiosidades diferentes, que seguiam padrões. Tá? Por exemplo, religiões que são monoteístas são mais fortes que religiões politeístas. Começa por aí, são mais bem organizadas, elas têm um direcionamento maior. Então, quando a pessoa criou uma religião, hoje em dia se cria religião, é melhor criar religião que pensa em um Deus do que em vários deuses. Senão é uma bagunça, você não entende porcaria nenhuma, as pessoas não vão querer te seguir. Então, por exemplo, religiões politeístas estão ultrapassadas. Hoje em dia, o ideal é uma religião monoteísta. Tá? Então, esses padrões, o Levi-Strauss vai aparecendo. Ele vai sacando, ele vai organizando e ele vai desenvolvendo esse tipo de pensar, esse tipo de agir, tá? O exemplo do incesto aqui é só um para gente dentro de uma gama, tá? Bom,
No entendimento, deixa eu ver aqui, não estava. Elementos comuns capazes de fazer compreender como o homem produz cultura. Ou melhor, já que eu voltei sem querer, vamos lá. Ó, aqui eu falei para vocês, a proibição revelava muito mais um caráter positivo do que negativo. Ou seja, mais do que uma proibição, era a exortação, um estímulo à troca. Assim, as famílias promoveriam casamentos fora de suas famílias ou fora de seus grupos restritos, dando origem às sociedades. Então, por exemplo, olha, filha, você chegou na idade de casar. Ah, pai, mas eu só conheço meu irmão, meu senhor. Tá, então a gente vai conhecer outra família para você conhecer um pretendente. Então você começa as trocas culturais. E começa o quê? A miscigenação. Olha que legal. Começa a miscigenação. Povos diferentes vão começar a se miscigenar. A partir do momento, cultura, pessoal, nada se cria, tudo se transforma e gera algo novo. Então você não cria nada novo. Você pega lá o tênis da Nike, muda a cor do tênis da Nike e fala que é um modelo novo. Nada se cria, tudo se transforma, tá? E aí o transformado se torna algo novo. Então a cultura é a mesma coisa, tá? Então você vai criando, você vai miscigenando e você vai desenvolvendo algo novo, tá? Até chegar nas sociedades atuais que são bem complexas do ponto de vista geral, tá? Então você vai fazendo essas trocas contínuas e assim por diante. A sociedade brasileira é um grande exemplo disso porque nós somos uma sociedade miscigenada. Tá, de três culturas muito ricas, que é a cultura europeia, a cultura africana e a cultura indígena, até chegar no nosso nível. Tá? Só que, por exemplo, quando o Levi-Strauss vai lá para o meio da Amazônia, vai lá encontrar uma tribo indígena que está lá nos Canfudós, lá do Rio Amazonas, e vê, ó, o que é proibido entre vocês? Incesto. Tá, mas onde vocês aprenderam sobre isso? Olha, tem um deus assim, que proíbe incesto. Tá, mas não foi um homem branco. Não, não, a gente nunca teve contato com homem branco. São um dos primeiros homens brancos que a gente conhece, tá? Ah, então quer dizer que isso já está na tradição? Sim, já está na tradição há milhares de anos. Desde quando nós conhecemos como pessoas, existe esse tabu, o tabu do incesto. Então, quer dizer, ó, tá vendo? Aí ele vai lá do outro lado do mundo, vai lá na Ásia, vai na África e vê os mesmos padrões, tá? Então, a antropologia estrutural busca saber como os elementos desses sistemas convergem e ocupam lugares comuns nas estruturas culturais. Levi-Strauss pretende chegar ao modus operandi do espírito humano, uma vez que há elementos universais na atividade do espírito humano, para além das determinações históricas e particulares. Em suas obras mitológicas, Levi-Strauss compara e aproxima centenas de mitos indígenas, tentando mostrar que a construção do mito não é aleatória. Ao contrário, todo mito possui unidades elementares denominadas mitemas, que podem ser reduzidos a pares de oposição binária, o que sustentam a estrutura do pensamento mítico em geral. Aqui eu coloquei como forma binária o sistema Wing-Wang, né? O Wing-Wang, que seria o bem e o mal. Então, quando a gente vê os elementos na sociedade, segundo o Levi-Strauss, tudo são impares. Quase sempre um par positivo e um par negativo. Tá? O Yin Yang é aquela ideia que o branco simboliza o bem, o preto simboliza o mal, só que você não tem o mal sem influência do bem e você não tem o bem sem influência do mal. Né? Então, uma coisa ela acaba interagindo com a outra, completando a outra, formando coisa nova. E essa forma de círculo, né? Que elas estão em constante movimento. Tá? Então, se vocês forem notar, quase tudo é binário, tá? Segundo Levi-Strauss. Ok? Então, aí nós finalizamos a parte do Levi-Strauss. Então, a gente para com nessa ideia da estrutura social. Eu dei o exemplo, segundo a apostila que mostrou para a gente aqui, sobre o incesto. E no final, a conclusão, chega a ser o Levi-Strauss dizendo que tudo é binário. Tudo tem um lado positivo e negativo. O homem é mulher, o macho é fêmea, a morte é a vida, o velho e o novo, tá? É claro que a gente tem os meio termos, mas os meio termos são o quê? Construções a partir dos aspectos contrastantes, tá? Que é o lado A, o lado B e assim por diante, né? A gente vai chegar há milhares de situações binárias aí, tá? Que levam a isso a um consentimento maior, beleza? Então, isso seria um dos padrões que eles são ali detectados pelo Levi-Strauss, esse binarismo, acho que é a palavra correta, correto? Beleza? Bom, agora vamos para o segundo bloco. O segundo bloco, eu não vou mentir para vocês, eu sou uma pessoa muito sincera. Quando eu estudei esse cara na faculdade, na minha pós-graduação, eu não gostei muito dele, não, tá? Ele é chatinho. Os livros dele, nossa, meu, eu falava assim, meu Deus, quando eu acabava de ler o livro dele, eu falei, meu, o que eu tô fazendo com esse livro na praça do passo? Mas tinha que estudar, né? Então vamos lá.
Novas perspectivas para a sociologia, o conceito de complexidade, certo? A gente vai falar sobre agora, inicialmente, sobre transdisciplinariedade, que é um conceito amplamente explorado na área da educação, tendo por princípio o pressuposto de que, diante de uma realidade complexa, faz-se necessário desenvolver uma abordagem complexa e plural, tá? A maioria dos professores que dão aula para vocês, a gente dá aula de mais de uma matéria. Já perceberam isso? Tá? A maioria dá aula de mais de uma matéria. Então, por exemplo, eu desenrolo eu sou professor de história, mas eu desenrolo em geografia, sociologia e filosofia. Cultura também, antropologia, dependendo, eu pego e faço coisas maravilhosas. E aí o Cícero também dá em várias áreas de linguagem, a Paloma até de matemática ela desenrola um pouco. Então a gente tem ali, a gente tem que ser pluriconstrutores ali, tem que ir em vários níveis e várias frentes, tá? Isso é uma característica muito grande da educação na atualidade, a transdisciplinariedade. Dificilmente você consegue estudar uma área sem se envolver em outras áreas simultaneamente. E apesar de ser uma prática muito comum, a maioria dos alunos não entende muito bem de transdisciplinaridade, tá? Quando a gente começa a misturar as bolas, vocês ficam mais perdidos do que seguem tiroteio. Eu lembro de sair no fundamental, no ensino médio, dando aula para vocês, porque eu sempre misturava geografia com história, história com geografia, aí o pessoal não sabia que aula estava tendo, e aí ficava meio perdido. Mas isso é uma coisa comum, tá? Isso é muito comum na sociedade atual, aonde nós esperamos que o indivíduo que está inserido na sociedade, ele tenha várias qualidades. E essas qualidades elas têm que falar entre si. Elas não podem ser isoladas. Qualidades isoladas não tem sentido, tá? Então elas têm que ser conectadas. Bom, vamos lá para o cara chatinho. Esse cara aqui, Edgar Morin. Por que que eu odeio esse cara, cara? Eu vou falar para vocês o que eu odeio. Esse cara cai em todo concurso de professor. Você quer ser professor concursado no estado, na prefeitura, onde for, você tem que estudar Edgar Morin, né? Então ele é um cara muito especialista na área da educação. Ele que criou essa ideia da transdisciplinaridade, já vou avisando logo, tá? O Morin, ele nasceu em Paris, é um sociólogo filósofo francês de origem judaica e espanhola, né? Pesquisador emérito do Centro Nacional de Recherche Scientifique e formado em Direito, História e Geografia. Tá? Morin se adentrou na filosofia, na sociologia e na epistemologia. Um dos principais pensadores sobre complexidade, é autor de mais de 30 livros, entre eles o Método Introdução ao Pensamento Complexo, Ciência como Ciência, e os 7 saberes necessários para a educação. Seria fechado demais. Os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Gente, é 150 páginas. Que o cara fala, você tem que ter 7 qualidades para dar aula hoje em dia. Olha, tortura. Bom, vamos lá. Só um minutinho. Pois não, Fofão? Parabéns. Você está ficando cada vez melhor na sua educação. Minha filha aqui pedindo um pouquinho de atenção, gente. Desculpa aí. Voltando. Morin identifica no mundo moderno uma forma de produzir conhecimento errado, isto é, caracterizado pela disjunção entre os saberes. Nesse caso, afirma o pensador, produz-se conhecimento e ignorância simultaneamente. Então, hoje em dia, uma característica da sociedade atual é que a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Tudo é colocado em dúvida. Então, na cabeça do Morin, você cria conhecimento e ignorância de forma simultânea. Tá? Você não sabe se isso é conhecimento ou você não sabe se isso é debilidade. Só que só mais para frente você vai saber sobre isso. A quantidade de informações é tão absurda que nós não conseguimos mais distinguir o óbvio do natural, do racional, tá? Então aqui nós temos um desenho que fala assim, ó, verdade, penso, logo existo. Lembra lá o Montesquieu? Montesquieu não, Rousseau, penso, logo existo. Não, Descartes, né? Descartes, opa, tem que voltar a filosofia na minha cabeça. René Descartes, penso, logo existo. Então, eu sou um ser racional. A partir do momento que eu tenho racionalidade dentro de mim, eu percebo a minha existência. Então, penso, logo existo. Hoje, na pós-verdade, acredito, logo estou certo. Quer dizer, a ideia de complexidade da realidade, ela atinge a todo mundo em certos níveis. E isso acaba criando dificuldades em entender o que é certo e o que é errado, o que é o correto, o que é o falso, né? O que é o legítimo, o que é o real, o que é o falso.
tá? Então, a ciência pensa Morin está separada na filosofia, a especialização, a reflexão, a razão, a emoção ou do imaginário, a cultura científica, da humanista, as ciências naturais, das humanas, a prosa da poesia. A arte foi relegada, então para ele tudo está dividido. Ou você é de humanas ou você é de exatas. E aí, depois de 2 dias de Enem, escaldantes, literalmente, né? Foi 2 domingos escaldantes. Vocês são mais de humanas ou são mais de exatas? Vocês vão falar assim, fala, abre o áudio, Raíssa. Abre o áudio. Não adianta. Humana. Mas você acertou mais em humanas ou exatas? Humanas, com certeza. Então você tem que dar uma caixinha de bombom pro seu professor Renato. Você acertou bastante humanas. Né? Fica lá brigando com ele a semana inteira, seu coordenador, e acertou mais em humanas. Tá? Mas você vai ver que, assim, a maioria das pessoas, assim, é muito difícil. Acho que eu já expliquei isso para vocês anos anteriores. A gente tem. A nossa personalidade é mais puxada para o racional ou para o emocional. Isso é muito comum, tá? Quem é muito racional vai se dar melhor com exatas. Quem é muito emocional vai se dar melhor com humanas. Tem isso também, tá? Não quer dizer que isso te impede de aprender o outro nível. Eu mesmo sou muito mais racional e eu sou ótimo em humanas. Desde criança, estava falando isso até para o 8º ano hoje. Desde criança eu sou do contra. Né? Todo mundo vai para o lado A, vai para o lado B. Eu não gosto de seguir padrões. Então, eu sou um cara muito racional, mas eu sou um cara de humanas. Aí o pessoal fica, meu, mas se você é racional, você deveria dar-se melhor com números. Eu gosto de números, só não gosto de matemática. É diferente. Adoro física, adoro química, adoro biologia, mas eu odeio matemática. Porque no meu caso, meu pai ficava dando cascudo quando eu era criança para me aprender matemática. Aí eu peguei trauma. Entendeu? Mas eu sei matemática, mas eu odeio. E eu sou mais de humanas. Então, quando você fala de matemática, para mim é uma tortura. Porque eu lembro dos cascudos que eu levava do meu pai para aprender que 2 mais 2 era 4, não era 8. Mas se você multiplicasse por 2, dava 8. Eu falava isso para ele, ele batia em mim. Então, meu pai é aquele cara que quando eu era criança não podia falar nada. Aí acabava levando os cascudos. É sério, gente. Isso é meu trauma de infância. O maior trauma meu de infância talvez não seja a cicatriz que eu tenho no pé de um acidente de carro, mas é meu pai me dando cascudo no primeiro aninho, no segundo aninho da escola. Se vocês soubessem que foi muitos cascudos. Meu pai não tinha dó. Ah, mas aí isso vai se desenvolvendo com vocês, tá? Então você ou é racional ou é emocional. Então a gente fica muito nessa dicotomia. Lembra do cara que a gente estava falando na outra aula? Ele falava da mesma coisa. O Claude Lévi-Strauss. A sociedade tem uma base estrutural que é antagônicas ou binárias. Ou você é A ou você é B. Dificilmente você vai ser aquela pessoa meio termo. Uma pessoa meio termo, ela não é nada perante essa estrutura, essa sociedade estruturalista. Então a pessoa sempre vai ter que tomar partido. Não vai poder falar, não quero tomar partido. Então, se você não tomar partido, você está aceitando as consequências. Né? Tem essas conjugações, é que nem no Brasil. No Brasil, o voto é obrigatório. Ah, mas eu não gosto de votar, eu vou lá anular meu voto. Então você vai ter que aceitar quem ganhar. Ah, mas eu não gosto de nenhum. Mas se você quer mudar essa realidade, vai lá e vote consciente. Aí você pode mudar a realidade. Então, você tem que arcar com essa binariedade. Ok? Bom, vamos voltar. Acho que só tem mais 2 slides. Bom, aqui. Ó. Origem da disjunção. Eu sou meio cebolinha quando eu falo. Tá? Origem da disjunção, tá? O conhecimento quantitativo e estatístico permitiu a formação do Estado moderno e burguês. Então, o Estado hoje em dia é feito em cima de conhecimento e informação. É o aparecimento da tecnociência e da tecnocracia que anunciava o advento da racionalidade instrumental, na acepção elaborada pela Escola de Frankfurt, permitindo o desenvolvimento de uma riqueza material e fomentar a economia do mundo moderno. Escola de Frankfurt é a escola a qual pertenceu Edgar Morin. Tá? O Levi-Strauss era a escola dos análises, o, o Edgar Morin é a escola de Frankfurt. Qual que é a diferença? Os caras de Frankfurt são muito mais racionais. São muito mais racionais. Então, eles pensam sempre nos objetivos. Tá? E eles são analistas assim epidemiológicos, eles vão na raiz do problema. Tá? E eles acham que todos os problemas podem também ser analisados a partir de um cálculo matemático. Tá? Eles são alemães, tá? Os escolas de Frankfurt também gostam muito, Walter Benjamin, tá? É um dos principais nomes. E aí o o Edgar Morin é mais puxado para o lado deles. Então, é uma coisa meio chatinha, por que que eu falo para vocês que eu não gosto do livro dele? Que ele fala assim, ó, se você chegar de manhã com uma criança e tratá-la muito bem,
ela vai aprender. Cara, eu já tentei isso tantas vezes. E a criança não aprende, muitas não aprende nada. Tá? Você chega, dá carinho, dá atenção, deixa a criança fazer o que bem entender na sala de aula e a criança não aprende nada, né? O Edgar Morin foi um dos caras que criou a ideia do aluno protagonista, que é os alunos cuidarem da sala. O que a gente vai aprender hoje? Ah, vamos aprender tal coisa, professor. Então vamos lá. O que vocês querem fazer? Querem fazer teatro? Vamos fazer um teatro. Querem fazer. Ele é meio assim, Manuel. Eu falei, cara, é meu oposto, mano. Eu já chego, senta, cala a boca, vamos fazer uns negócios. Aí eu sou meio mandão na sala de aula, não minto disso, eu sempre fui. Mas para mim a ordem é muito importante na hora de você aprender. Claro que o Edgar Morin ele fez estudos sobre as concepções dele e teve bons resultados lá na França. Aqui no Brasil, a cultura do brasileiro é totalmente diferente de sala de aula. Tá? É isso que a gente questiona muitas vezes quando a gente vê autores estrangeiros servindo como base para a gente aprender pedagogicamente, né? A pedagogia, né? Que é a atitude em sala de aula é a pedagogia. Então, eu meio conflito. Por isso que ainda o mais aceito é o Paulo Freire. Entre nós, assim, educadores no Brasil, o mais aceito é o Paulo Freire, mas também não é unanimidade. Se você falar para o Renato sobre o Paulo Freire, ele vai brigar com vocês. Né? O Renato não é Paulo Freirista, então ele não vai dar muita atenção. Ele fala, Paulo Freire falou um monte de besteira. Aí ele vai falar bem assim. Vamos continuar aqui. Formou-se assim um paradigma ocidental, marcado pela separação, redução e disjunção de saberes. Tá? E essa disjunção de saberes, ela vai cair nisso aqui, ó, que é a reforma do pensamento. Tá? O que seria a reforma do pensamento? É você ter outras características a ser levadas em conta na hora de você se preparar cientificamente, o seu conhecimento. Então, seria a moral, a solidariedade, a responsabilidade. Não podem ser ditas de forma abstrata, elas têm que ser reais. Não podemos enfiá-las no espírito como empanturramos as aves para engordá-las. Então, você tem que ensinar isso para as crianças. Tá? Moral, solidariedade, responsabilidade, você tem que ensinar para as crianças. Não é uma coisa que se aprende sozinho. Tá? Você tem que ir demonstrando para elas. Elas devem ser induzidas pelo modo de pensar e pela experiência vivida. O pensamento que religa mostra a solidariedade dos fenômenos. O pensamento que nos religa ao cosmos não nos reduz ao estado físico. Não é um pensamento que nos mostra nossas origens físicas cósmicas. Tá? Filosofia, né? Ora, um pensamento que religa nos restitui a solidariedade. O que ele está querendo dizer até aqui? Que a gente vai muito de exemplos. Tá? Então a gente reproduz exemplos. Se vocês são criados em casas que os pais fazem doações de roupas, por exemplo, vocês vão também doar roupas, vocês vão ser pessoas mais caridosas. Então tem a ideia do exemplo, tá? O que é que destrói a solidariedade e a responsabilidade? É o modo compartimentado e parcelado no qual vivem não somente especialistas, técnicos, expertos, etc. E tal. Se nós perdemos de vista o olhar em relação ao conjunto no qual trabalhamos, é bem entendido a cidade na qual vivemos, nós perdemos, de fato, o senso de responsabilidade. A partir do momento que você vive em sociedade, você tem que ter essa responsabilidade com os outros. É a ideia do Edgar Morin. E o professor é um dos principais deles. Tá? A reforma do pensamento e a reforma do ensino não são os únicos elementos que podem agir nesse sentido, mas representam um elemento constitutivo e essencial. O pensamento transdisciplinar nos incita à ética da compreensão. Um ser humano é uma galáxia. Ele não é apenas extraordinariamente complexo, mas possui sua multiplicidade interior. Nós somos ainda bárbaros em relação ao processo e à ética da compreensão. No nosso país, dito civilizado, sentimos ou pressentimos que as consequências éticas de uma reforma de pensamento são incalculáveis. Então, é que a ideia de você criar um pensamento novo, menos. Ele vai ser complexo, eu ia falar menos complexo, mas ele vai ser complexo, não tem como você não ter um pensamento complexo, quanto mais velho você vai ficando, mais complexo você vai ficando. Mas que seja um pensamento mais bem estruturalizado e um pensamento que ele, em sociedade, sempre tem que ser amplo e acolher as outras pessoas. Tá? Senão, Edgar Morin, você não pensa. Então, ele fala muito sobre a pedagogia do amor, né? Que a gente costuma dizer, que a pedagogia do amor, igual eu falei no começo. Você chega na criança, a criança, muitas vezes, ela quer carinho, ela quer atenção. Ela não quer aprender, ela quer ali ter uma pessoa para se apoiar.
né? E aí aquela coisa, o ruim desses livros de pedagogia moderna é que eles não ensinam como o professor chega a esse estado de espírito, né? Porque muitas vezes você não está no dia que você está com paciência ali para lidar com outro ser humano de forma caridosa, afetiva. Acho que todo mundo tem aquele dia que corta com o pé esquerdo, né? Isso é imprescindível. E ele fala que não, você é professor, você tem que ser ali uma pessoa experiente, você tem que passar ali segurança para o seu aluno, você tem que passar ali conhecimento e carinho, atenção, afetividade. Aí o aluno começa a gostar de você, ele começa a prestar mais atenção só. Razoavelmente é isso que ele diz. Bom, finalizamos, gente. Vocês estão livres de mim, literalmente. Agora só no na apresentação do TCC, lá na formatura que vocês vão me ver. E, e na sala de aula, no corredor, né? Mas tudo bem. Prova, não sei quando vai ser ainda. Não adianta me perguntar. Vou fazer chamada. Eu sei que sempre quando chega nessa reta final de bimestre, todo mundo quer saber de prova. Eu não sei de nada. Nem fiz a prova de vocês ainda. Não mandaram nem a data pra gente que a gente vai fazer, que vai entregar as provas. Tem uns rascunhos prontos já. Bom, ó, Agatha liberada, Ana Carolina liberada, Anne Caroline, Presente. Débora liberada, Eduardo liberado, Emanuel, Presente. Flávio liberado, Gabriela, Presente. Giovana, Gustavo, que não está liberado, faltou, né? Ellen também faltou. Evelyn Vitória liberada. Igor Heitor Rios da Costa liberado. Igor Chagas não liberado. Isabelle Santos faltou. Jorge Virgínio faltou. Júlia Silveira faltou. Cauã Ribeiro Gomes. Luan Nicolas Silva dos Santos faltou. Luana Gomes é liberada. Luigi Marçal dos Santos faltou. Marcos Vinícius da Silva. Tô aqui. Maria Eduarda Mendonça Oliveira, faltou. Mirelle Belo Duarte, faltou. Natália Presente. Raíssa Almeida, Presente. Raíssa Leano, faltou. Raíssa Souza, faltou. Vinícius. Vinícius. Presente. Ah, tá. Vladimir Axel. Entrou, caiu, não voltou. Wallace da Silva Conceição. Wallace também entrou e caiu. Gabriele Souza Santos. Presente. E aí, gente, todo mundo confere, tá conferido. Então, ó, só recapitulando, tá? Semana que vem, peraí, só um minutinho. A gente encerra aqui as nossas gravações, tá?